Bom dia, sejam bem-vindos a este quinto programa especial dedicado às eleições autárquicas, com entrevistas individuais aos candidatos à Câmara Municipal de Sines. Hoje recebemos aqui em estúdio Nuno Mascarenhas, que é o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal. Bom dia e obrigado por aqui estar, Sr. Candidato. O Partido Socialista, depois de 8 anos, que propostas é que tem para o nosso Conselho para os próximos 4 anos? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Sines. Bom, o Partido Socialista, ao longo destes 8 anos, recebeu 2 maiorias absolutas, como sabemos, em 2013 e em 2017, e obviamente tem feito um trabalho de rigor, um trabalho sério, que naturalmente temos desenvolvido com algumas vicissitudes, mas também com alguns constrangimentos. Como sabemos, em 2013, isso é importante referir, o país ainda sofria os efeitos da Troika, aliás, que prejudicou imenso as autarquias locais. Recordo-me também, nessa altura, tínhamos uma dívida enorme, tínhamos 2 programas, o prédio, o PAEL, que tivemos que pagar. Aliás, o município de Sines foi o primeiro município do país a saldar a dívida do PAEL, e ainda recentemente vieram ao público algumas notícias sobre presidentes de Câmara e autarquias que têm tido problemas sobre essa questão, e naturalmente que o saneamento da dívida ou a redução da dívida era imperativo para fazer face ao quadro comunitário que aí vinha. E naturalmente que este segundo mandato ficou marcado por aquilo que todos conhecemos, mas nunca é bom esquecer, por uma pandemia, talvez a pior situação que vivemos nos últimos 100 anos, não em Sines, não no país, mas no mundo, e naturalmente que isso tem condicionado a atuação das autarquias locais, e a autarquia de Sines não foge à regra. No entanto, temos a consciência que os desafios que se têm vindo a pôr nos últimos anos são desafios imensos. E naturalmente que o caminho é esse, aproveitar as novas oportunidades. Têm sido anunciados um conjunto de investimentos em Sines que são importantes, mas esses investimentos não caem do céu, não são obra do acaso. São fruto de um trabalho feito entre várias entidades, incluindo a Câmara Municipal, e é esse o caminho que nós temos seguido, em parcerias com várias entidades, nomeadamente a ICEP Global Parques e o Porto de Sines. Não é segredo para ninguém, não foi por acaso que surgiu, e esta é uma das grandes opções deste Executivo e também das entidades que têm responsabilidades no Conselho. Não foi por acaso que surgiu o Sinestec, uma zona junto às ILS que receberá as empresas da área tecnológica, aliás, onde está o Cabo Submarino. Foi um trabalho desenvolvido entre a Câmara Municipal de Sines, entre a ICEP Global Parques e também a Ela Link. Portanto, são trabalhos e são projetos que são pensados, são executados e têm, obviamente, um fim, que é promover o emprego, promover a tratabilidade das empresas para o nosso Conselho, e isso tem dado frutos. Aliás, há um outro exemplo que por vezes não é mencionado, mas que também é muito importante, que foi o estudo que está a ser feito, está a ser realizado pela Câmara Municipal, pela ICEP Global Parques, a Administração do Porto de Sines e a Comunidade Portuária, para criar em Sines uma zona franca. Portanto, este estudo foi adjudicado há cerca de um ano, em 2000. É um trabalho também que neste momento está numa fase final, e essas são apostas, obviamente, que são coordenadas entre várias entidades e que seguramente vão dar frutos no futuro, porque só assim é que conseguimos trabalhar, só assim é que vemos o futuro de Sines, atraindo, como eu referi, mais empresas, criando mais emprego e apostando em áreas que são absolutamente essenciais para o futuro do Conselho, que não tem a ver apenas com a parte industrial, mas também com o desenvolvimento turístico do Conselho e em áreas que são absolutamente fundamentais para nós. Portanto, esse trabalho de equipa, esse trabalho coordenado com outras entidades, que seguramente vão dar frutos num futuro muito próximo, aliás, já estão a dar, e que serão importantes para garantir que o futuro de Sines não passa apenas pelo Porto, não passa apenas pela indústria, e que existam muitas outras áreas que estão a ser desenvolvidas e pensadas com esse propósito. E as obras de proximidade? A sua oposição, por vezes, acusa-o de esquecer-se um bocado da cidade e das pequenas obras de proximidade. E fala muito, por exemplo, do mercado, do Canil, da Rua Marquês de Pombal, tudo isso. Pensa que é possível resolver isso nos próximos tempos? As obras de proximidade são obviamente importantes,
São obras que naturalmente têm um papel dinamizador, não apenas no tecido urbano, como também multiplicador na atratividade de pessoas, de residentes. E isso tem sido feito. Eu não posso esquecer que, por exemplo, foi feita uma intervenção importantíssima no bairro do Farol e na Asilo 1, que foi requalificado o bairro 1º de Maio, que foi feita uma intervenção também importante, a primeira parte uma intervenção mais musculada no bairro Professor Pereira Gomes, que ainda recentemente fizemos uma intervenção na Quinta dos Passarinhos, ou seja, nós temos um planeamento de várias intervenções na malha urbana para, de facto, melhorar a cidade, melhorar tudo aquilo que é importante na dinâmica da cidade, e não apenas da cidade, também, obviamente, em Porto Covo. Todo esse trabalho é um trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, como eu disse, muito condicionado por a situação que o país tem vivido, principalmente nesta segunda parte do mandato, mas que naturalmente será importante. E não posso esquecer que neste momento estão em execução um conjunto de obras relevantes para dinamizar não apenas a atividade económica no concelho, como também a atratividade de mais turismo. Aliás, um dado importante que eu ainda ontem me enviaram é que, de facto, nós em 2012, 2013 tínhamos cerca de 60 e poucas mil dormidas no concelho, e no ano de 2018 atingimos as 90 mil. Portanto, é algo importante, sem estar ainda em funcionamento nenhum dos novos hotéis que estão neste momento em construção. Portanto, em termos de prioridade para o desenvolvimento da malha urbana, há naturalmente aqui prioridades que são importantes. A construção de mais estacionamento, aliás, como fizemos junto à Fripex, como temos projetado junto ao antigo Centro de Saúde o aumento dessa capacidade, ou também do atual Centro de Saúde, uma vez que estamos a negociar com o proprietário dos terrenos para a criação de mais estacionamento naquele local, mas depois todas as outras intervenções que estamos a fazer na cidade e em Porto Covo, que visam valorizar naturalmente o nosso concelho. E não posso esquecer que estão neste momento em execução obras como o Centro-Dia de Porto Covo, que está numa fase de conclusão, o Observatório do Mar, as requalificações de asilo e ampliação de asilo, a escola da Quinta dos Passarinhos, ou seja, há um conjunto de intervenções que estão a acontecer neste momento que são importantes. E podem-me perguntar assim, mas porquê só agora deixaram as obras para o último dia do mandato? Obviamente que não. Nenhum presidente, nenhum autarca tem prazer em ter obras nos últimos meses do seu mandato. Isto aconteceu motivados por uma série de fatores, por concursos que ficaram desertos, por empresas que foram à falência, como aconteceu, por exemplo, com o Canil e com o mercado municipal, com empresas com enormes dificuldades em cumprirem com os compromissos, como, por exemplo, a Rua Marquês de Pombal. As pessoas, por exemplo, não sabem, mas a Rua Marquês de Pombal tem sido um problema enorme, porque foi a única empresa que apresentou proposta. A Câmara, inclusive, aprovou 2 vezes adiantamentos à empresa, ou seja, pagámos mais do que aquilo que era a obra feita para que o empreiteiro não parasse a obra. Ainda hoje, na parte da tarde, vamos ter uma nova reunião para ver qual o caminho a seguir e, naturalmente, que se tiver que haver uma ruptura e arranjarmos uma outra solução, estamos disponíveis para isso. Agora, temos que perceber que o momento que vivemos nos últimos 2 anos também agravou esta situação, mas, curiosamente, é a única obra que temos problemas sérios das mais de uma dezena de obras que estão a decorrer no nosso concelho. Até porque as empresas de construção hoje sentem muitas dificuldades, não é, Sr. Candidato? Há empresas que colocam o alcatrão, é difícil, empresas de construção civil é difícil, tudo isto também pela pandemia. Sim, não só pela pandemia, mas sobretudo por o aumento dos preços que tem acontecido no mercado mundial. Eu falava ontem com um empreiteiro que me dizia, como é que é possível nós darmos uma proposta para adquirir ferro e passado uma semana aumentar 10, 15, 20, 30%. Ora, obviamente isso é incomportável para os empreiteiros e compreendo perfeitamente essa situação. Agora, uma coisa é a dificuldade que eles têm, outra coisa são os compromissos que assumem como autarquia e quando assumem esses compromissos, obviamente, que têm a cumprir. Mas eu queria dizer uma coisa que para nós é também muito importante.
mais do que aquilo que fizemos e que temos feito ao longo destes últimos, principalmente os últimos 4 anos, é importante não esquecer que há um conjunto de projetos que estão aprovados e que vão fazer parte das nossas propostas neste programa eleitoral, que tem a ver com a terceira fase da Rua da Floresta, a ligação entre a Escola Vasco da Gama e a entrada de Sines, passando pela zona comercial. Portanto, é um projeto que está concluído e queremos, de facto, iniciar brevemente. É a requalificação do Largo da Boa Vista, um projeto também concluído e que queremos iniciar logo que termina a obra da Rua Marquês de Pombal, porque não quisemos fazer 2 obras na mesma zona, o que obviamente iria criar vários constrangimentos, mas também o início da obra da Praça da República, do Jardim, do Recio, que é uma obra absolutamente essencial para evitar aquilo que aconteceu antes das obras da Marquês de Pombal, com rupturas sucessivas. Aliás, tem sido uma das nossas prioridades nas intervenções que fazemos, substituir também tudo aquilo que são infraestruturas enterradas. Mas há um conjunto de outras intervenções que nós temos programadas para a cidade e para Porto Covo que são importantes, tal como aquelas que fizemos anteriormente junto à Escola Vasco da Gama, que os miúdos não tinham passeios para poder circular, ou como fizemos junto à Escola Poeta Alberto, com a requalificação da envolvente. Portanto, há um conjunto de outras intervenções que podemos chamar intervenções de proximidade, que são importantes, como fizemos recentemente com a travessa da Ticarlota, que foi concluída e que naturalmente dá melhor qualidade a quem ali circula. Mas temos previsto também, ainda este ano, requalificar a envolvente da Cerciagro, que é uma zona que também tem terra batida e que neste momento temos o projeto concluído e vamos remeter para concurso essa obra, e também um conjunto de outras intervenções que são importantes do ponto de vista da circulação e da mobilidade no próprio concelho. Eu recordo que no início deste mandato, em 2017, fizemos a obra de ligação de São Torpes a Porto Covo. Era uma estrada que estava completamente degradada e que foi importante. Entretanto, já fizemos a requalificação também da estrada de Ribeira dos Moinhos, que obviamente também foi uma obra importante. Mas também concluímos há dias, a obra não está concluída, mas estará para breve, a requalificação da estrada da Ilha do Pessegueiro, que do ponto de vista turístico e de quem vive na freguesia de Porto Covo é importante. Mas já de seguida vamos adjudicar a requalificação da estrada da Provença e temos neste momento intenções de lançar o concurso ainda este ano da requalificação da estrada da Cabeça da Cabra e também da estrada do Paiol. São obras um pouco mais robustas, com alguma complexidade e por isso terem demorado mais tempo. Mas é esta visão que nós temos integrada do município, não só nos aspectos da mobilidade, da requalificação urbana, que são importantes manter e que são importantes, acima de tudo, aprofundar, porque com uma melhor requalificação urbana também criamos melhores condições para aqueles que aqui habitam e aqueles que nos visitam. No turismo também se fala muito da questão da avenida, aqui a Avenida Vasco da Gama e a Praia Vasco da Gama ainda ser com a administração da APS. O Partido Socialista pensa mudar isso nos próximos anos, nos próximos meses? Bom, o Partido Socialista pensa sobretudo que a descentralização e o conjunto de competências em mais de 20 áreas que os municípios receberam nos últimos meses e nos últimos anos são de facto algo que tem que ser devidamente ponderado. E nós ponderamos até à última hora receber as praias, uma vez que são acrescidos os custos para o município, sem praticamente receitas, e o que fizemos no caso da Praia de Vasco da Gama foi aguentar até ao último momento para receber essa praia. As negociações com a APS têm decorrido da melhor forma. Temos já uma minuta de protocolo para receber a praia, não apenas a praia, o objetivo é receber a praia, mas também uma zona envolvente, porque reparem, só faz sentido apostar na Avenida Vasco da Gama se houver uma perspectiva integrada de todo aquele núcleo, ou seja, a avenida, praia, o areal, a zona do Pontal. A zona do Pontal, por exemplo, não pertence à Câmara Municipal. Ainda está dentro da área de jurisdição da APS e é gerida para a APS. Portanto, o que nós fizemos neste momento foi negociar com a APS. Temos um princípio de acordo para fechar em breve e, naturalmente, com esse acordo, que implica não apenas o areal, como também receber algumas infraestruturas da própria praia e também a zona do Pontal, vamos ter condições para pensar na avenida de uma forma integrada. É esse o projeto que nós temos para Sines, sem nunca esquecer o seguinte:
Por muito importante que seja a dinamização da Avenida Vasco da Gama, o mais importante é dinamizar o comércio local e o comércio na cidade e em Porto Covo. Se nós investirmos em demasia na Avenida Vasco da Gama, o que vai acontecer é que o comércio, as pastelarias, os cafés na cidade vão se calhar estar vazios ou vão ter muita dificuldade em sobreviver. E não faz sentido, no momento destes que vivemos, de pandemia, com grandes dificuldades por parte do comércio local, investir milhões na Avenida Vasco da Gama. Portanto, vamos fazer um investimento faseado, um investimento ponderado, porque neste momento a nossa preocupação é com os comerciantes locais, é os comerciantes que estão na cidade, que estão em Porto Covo, que precisam do nosso apoio e, aliás, e que têm tido ao longo dos últimos meses. Sr. Presidente, outra questão que se fala na cidade é a habitação. Portanto, estão previstos investimentos, pelo menos é aquilo que se falou, a vinda de muitas pessoas para o Concelho de Sines, mas depois falta a habitação, até mesmo para as pessoas locais. É difícil hoje arrendar uma casa em Sines, ou então se conseguirem arrendar é por preços elevadíssimos, que por vezes não é compatível com o salário que recebem. É verdade. Qual é as propostas? É verdade. De facto, nós temos esse problema, mas antes de responder em concreto à questão da habitação, dizer o seguinte. A questão turística é muito importante para Sines. Nós vivemos, neste momento, um momento de transição, com o encerramento da central termoelétrica, de facto, e com as políticas do Governo e as políticas europeias, há esta transição e temos que apostar noutras áreas. E o turismo não é só praia, não é só sol e mar, há um outro turismo, há o turismo do património, que eu há pouco não referi, e que está a ser uma grande aposta nossa, não apenas pela requalificação das salgas romanas, como também da inauguração da Casa Forte no Museu de Sines e todo o trabalho que estamos a desenvolver na requalificação do nosso património. O investimento que está neste momento a ser feito, tanto no Observatório do Mar como no Centro Recreativo Siniense, são absolutamente essenciais para criar aquilo que nós chamamos a Rota do Património. No caso concreto da habitação, a habitação é algo que nos tem preocupado ao longo dos últimos anos, mas há aqui uma série de condicionantes que importa referir. Em primeiro lugar, a Câmara, ao longo dos últimos anos, não teve capacidade para investir na habitação. Não teve capacidade nem para ir à banca, nem capacidade porque não existiam programas de apoio à construção de habitação. E o que nós fizemos foi tentar colocar no mercado lotes de terreno que, obviamente, pudessem incrementar essa construção. Essa estratégia surtiu efeito em alguns aspectos, no entanto, os valores que chegaram às arcas públicas foram de tal montante que nem todo o cidadão comum não conseguiu chegar, não teve capacidade para adquirir esses lotes. O que estamos a fazer neste momento é negociar com outras entidades. A Câmara tem neste momento um processo de negociação com uma cooperativa local para construção por parte da cooperativa de cerca de 100 fogos. É um processo que está, neste momento, numa fase bastante adiantada e que é um marco importante. Temos também, estamos em negociações com empresas, com promotores que queiram apostar na construção de habitação a custos controlados. Recentemente tivemos várias reuniões. Existe intenção, de facto, de se investir nessa área e o município vai disponibilizar terrenos, uma vez que tem ainda algumas bolsas de terrenos disponíveis para esse investimento. Agora, há aqui um conjunto de outras possibilidades que são importantes. O problema da habitação não se esgota naquilo que o município pode colocar no mercado habitacional. Passa também pela aposta dos promotores, e eu tenho reunido com vários promotores nesse sentido, para perceber que a necessidade não é apenas na construção de moradias. A necessidade é também a construção de prédios que possam receber várias famílias, a custos, obviamente, que tenham aqui em conta o nível salarial dos habitantes de Sines, mas também daqueles que têm mais dificuldades. Isso está a ser trabalhado. Nós temos, neste momento, capacidade para receber, entre o plano pormenor norte e o plano sul nascente, cerca de 1.700, 1.800 fogos. Portanto, é algo naturalmente importante. É um trabalho que não requer uma revisão do PDM. Portanto, quem quiser começar a construir, basta colocar os loteamentos na Câmara Municipal. Alguns já deram entrada recentemente, e é esse trabalho, essa dinâmica que tem sido desenvolvida com esses promotores e com todos aqueles que queiram investir no Concelho, que naturalmente vão dar frutos nos próximos
próximos tempos, uma vez que as pessoas têm consciência e esses promotores têm consciência dessa necessidade. Aliás, não só essas pessoas, como também investidores de fora do território que têm percebido que há aqui uma grande oportunidade de investir em Sines. Aliás, ainda recentemente vendemos um lote de terreno para a construção de 26 fogos, portanto, do investidor que nem vive em Portugal. Portanto, há essa consciência. Tivemos também conhecimento de um investidor privado, um espanhol, que vai construir cerca de 60 ou 70 fogos também na zona do Plano Prunal Sul Nascente. Portanto, há essa consciencialização e há essa oportunidade para todos aqueles que querem investir no nosso concelho. E fora da cidade, em Porto Covo, nos meios rurais, também há a possibilidade de construir? Vai haver possibilidade de construir. Há neste momento uma capacidade ainda por esgotar em Porto Covo. Os loteamentos que estão a surgir, praticamente todos privados, uma vez que a autarquia não possui grandes terrenos em Porto Covo, praticamente nenhuns para a construção de habitação. Esse trabalho é um trabalho que tem estado a ser desenvolvido, tanto na área da habitação como também na área do turismo. Há muito interesse por Porto Covo. Ainda recentemente foram vendidos vários lotes de terreno fora do perímetro urbano de Porto Covo que permitem a construção não só de habitação como também de investimentos turísticos. Essa dinâmica é uma dinâmica que tem estado em crescendo e obviamente Porto Covo é para nós muito importante, uma vez que está a crescer, mas precisa de crescer também do ponto de vista da habitação para os locais. Nós fizemos aquele loteamento de cerca de 20 lotes de terreno que não colocámos ainda à venda porque quisemos esperar por a aprovação da estratégia local de habitação, que foi aprovada e neste momento foi aprovada nos órgãos locais, portanto na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, aguarda neste momento a aprovação do IRU e logo que esteja aprovada, aí sim partimos para o regulamento e para a venda desses lotes para fixar mais pessoas em Porto Covo. Aqui na questão da área social, portanto, a Santa Casa é que se ocupa dos idosos, mas a Câmara Municipal tem os espaços séniores. Que apoio também é que a Câmara, ou a sua candidatura, tem previsto também para as pessoas que têm mais dificuldades e para os idosos? Bom, nós temos feito, de facto, um trabalho importante nessa área, conjuntamente com as instituições do Concelho. Eu recordo, do ponto de vista dos apoios, em 2013, quando entramos na autarquia, a Câmara dava cerca de 17 mil euros de apoio a essas instituições. Neste momento o valor ronda os 80 mil. E no ano 2020 e 2021 duplicámos esses apoios às IPSS. A Santa Casa tem de facto aqui um papel importante em toda esta dinâmica. Temos tido vários projetos e temos vários projetos em conjunto, alguns que já foram anunciados e outros que serão anunciados brevemente, mas é muito importante também, neste domínio, aprofundarmos aquilo que é para nós uma área extremamente importante, como foi referido e bem, os mais idosos. Sabemos que as pessoas vivem cada vez com mais dificuldades. Aliás, os efeitos desta pandemia têm sido devastadores nas pessoas mais idosas. Felizmente, o nosso Concelho tem mantido mais ou menos estável nos casos Covid que aconteceram recentemente noutros lares, o que é naturalmente sempre um motivo de preocupação, e recentemente abrimos os espaços séniores precisamente para tentar que essas pessoas mais idosas que têm sido muito afetadas por esta pandemia pudessem voltar à sua vida normal. Temos previstos vários investimentos na melhoria desses espaços. Queremos voltar a dinamizar os programas que temos com os mais idosos e, acima de tudo, dar mais atenção num período destes pós-pandemia, porque naturalmente estas pessoas são as mais vulneráveis e que merecem da nossa parte todo o trabalho que temos desenvolvido, não só através de programas que têm sido importantes, como novos programas que queremos, como por exemplo, integrar para valorizar, um programa do Governo, que neste caso é um projeto piloto, que visa sobretudo também acolher pessoas que vêm para o nosso Concelho de outras partes do mundo ou de outras regiões e que precisam também desse acompanhamento. Portanto, há aqui um conjunto de áreas que são importantes valorizar e que a Câmara, naturalmente, que nos próximos tempos vai dar um destaque e uma primazia, uma vez que são momentos de dificuldade que sentimos que essas pessoas estão a viver neste momento. Em Porto Covo, finalmente, o problema da gralha está resolvido. Portanto, instalações que eram contentores há vários anos
brevemente será então inaugurado o Centro-Dia. Sim, a nossa previsão era que o Centro-Dia fosse inaugurado durante este mês de setembro e felizmente não foi possível, mas estamos em crer que no próximo mês de outubro, se tudo correr dentro da normalidade, aliás, o atraso também motivado por a falta de materiais no mercado, não só nacional como internacional, mas julgo que esse problema, que há muito se impunha, vai ficar resolvido no investimento que a Câmara fez, que foi avultuado, um investimento grande, mas que obviamente se justifica para aquelas pessoas que em Porto Covo não tinham, de facto, condições para continuar naqueles contentores. Aliás, nós temos no nosso programa eleitoral uma outra proposta que é importante. Como sabemos, o Centro de Saúde ou a Extensão de Saúde de Porto Covo está também num contentor e nós queremos alterar isso. E temos neste momento um princípio de acordo para a construção de um novo edifício junto ao Centro-Dia de Porto Covo, que irá receber essa extensão de saúde de Porto Covo e dar melhores condições a todos aqueles que utilizam aquele equipamento. Isso leva-nos à saúde, também o que é que a Câmara Municipal e a sua candidatura tem nessa área, já que há também muitas pessoas, são médico de família, a extensão de saúde de Porto Covo, portanto, irá ser renovada, e o que é que a Câmara pode fazer para fixar aqui médicos, só para atraí-los para o Conselho, segundo a sua opinião? Bom, nós temos que perceber que a saúde, apesar de não ser uma competência da Câmara Municipal, a Câmara sempre se tem envolvido ao longo dos anos nesta temática. Recordo que em 2017, no início deste mandato, foi inaugurado o novo Centro de Saúde de Sines, um equipamento extremamente importante e que era um ansejo da população há muitos e muitos anos. Apesar de várias vicissitudes, conseguimos que fosse inaugurado nesse ano. O próprio Hospital do Litoral Alentejano fez investimentos importantes, ainda recentemente, alargando a urgência, o serviço de urgência, mas também recentemente tivemos um investimento privado. E aqui gostaria de referir este investimento privado do Hospital Particular do Alentejo, penso que é o nome, que é uma obra privada, mas que tem sempre um especial cuidado por parte da Câmara Municipal. Ou seja, nós somos uns parceiros na dinamização desse trabalho que foi desenvolvido por essa entidade privada. Esse projeto é um projeto que não vai ficar por aqui, portanto vai ter uma ampliação. Há neste momento negociações para ficarem com um novo lote e aumentarem o hospital. Portanto, é algo que para nós é muito importante, ter bons cuidados de saúde que possam abranger todo o tipo de população, aqueles que têm capacidade financeira e aqueles que não têm essa mesma capacidade. Relativamente aos médicos de família, o que nós temos feito e que fizemos no passado foi também algo importante, foi apoiar com habitação os médicos cubanos através de um protocolo que vinham para o nosso país, mas estamos disponíveis, sempre manifestámos essa disponibilidade para apoiar médicos que nos queiram radicar no Conselho e, se for necessário encontrar mecanismos conjuntamente com as autoridades, cá estaremos para dar esse apoio. Agora, não nos cabe a nós, nem temos essa capacidade de chegar ao pé dos médicos e dizer venham para Sines porque nós temos essas condições, mas se alguém estiver nessa situação, obviamente que nos contacte, nós estamos interessados em ter aqui mais médicos. Apesar da situação não ser grave como foi no passado, há aqui de facto uma necessidade de ter mais médicos no Conselho, principalmente os médicos de família. Mas alguns concursos ficam desertos, portanto é sinal que não existe médicos. Ficam desertos em Sines, como ficam em Lisboa, como ficam no país inteiro. Há de facto aqui algo que tem que ser feito, neste caso pelo Governo, de forma a conseguir fixar esses médicos. Aliás, como acontece com os concursos de professores, é exatamente a mesma coisa. O município, como eu referi, está disponível para encontrar mecanismos e, se for necessário termos soluções de habitação para esses médicos, estamos disponíveis para isso e, aliás, já demonstrámos isso e já transmitimos à administração da Unidade Local de Saúde. Passando aqui para a educação, a Câmara Municipal, portanto, do seu último mandato, investiu na renovação também de escolas, mas começando aqui pela questão da ETLA, sei que a ETLA, portanto, terá que sair das atuais instalações, a Câmara Municipal quer que venha para Sines, isso é unânime entre todos. O que é que está a ser feito para que a ETLA possa vir para Sines? Bom, a área da formação é uma área particularmente importante para o futuro desse Conselho, deste Conselho e de todos os Conselhos do país, mas neste caso nós temos dedicado especial atenção a esta área,
uma vez que o futuro, que será breve, vai necessitar ter muitos jovens e quisemos, de facto, dar aqui um passo importante na fixação desses jovens, não apenas para residirem, mas também para estudarem. Aquilo que foi anunciado há relativamente pouco tempo, o acordo com o Instituto Politécnico de Setúbal, é talvez o passo mais importante que alguma vez foi dado nesta área. E não falo apenas na formação, falo nas áreas gerais que são administradas pela Câmara Municipal. Trazer para cá esse instituto não é apenas um sonho, eu acredito que seja uma realidade. E nem é uma proposta só eleitoral. Não é uma proposta eleitoral. Aliás, basta ver hoje uma das páginas, penso, do Jornal Económico e ver a entrevista que o professor Pedro Dominguinhos deu para perceber da importância deste facto. E mais, e não foi por acaso que estiveram em Sines, na assinatura desse protocolo, o Ministro da Ciência e Tecnologia e também a Ministra da Coesão e também do Secretário de Estado, que tem os fundos comunitários. O que nós quisemos foi envolver o Governo nesta matéria, porque é uma matéria absolutamente essencial para o futuro do nosso Concelho. Trazer um Instituto Politécnico para o Concelho representa trazer mais jovens, representa a necessidade de ter alojamento local, representa ter mais dinâmica económica, porque aquilo que eles geram é de facto importante, não apenas os jovens, os estudantes, como também os professores, mas a nossa grande aposta não é apenas para ter alunos da região. Obviamente não se justificava construir uma escola uma escola de ensino superior para os alunos da região. Não, nós queremos ter alunos de todo o país e alunos do estrangeiro. É essa a grande aposta. Alunos do estrangeiro, porque as empresas que venham para o nosso concelho nos próximos anos necessitam desses estudantes, necessitam dessa mão de obra que tem que ser formada. Aliás, este é um projeto que está a ser discutido com o Instituto Politécnico, mas também com outras entidades, nomeadamente com os investidores do Sines 4.0, uma vez que são eles que vão absorver nos próximos anos uma parte desta mão de obra que vai sair destes cursos que vão ser dados pelo Instituto Politécnico de Setúbal. No caso da Escola Tecnológica, é um projeto que temos já praticamente elaborado. Vão existir aqui 2 ou 3 possibilidades que vão ser submetidas à Assembleia Geral do Sines Tecnopolo, uma vez que aquela escola não pertence à Câmara Municipal de Sines. A Câmara Municipal de Sines tem apenas uma pequena parte da associação. Eu sou o presidente da ETLA. Mas diga-nos só, portanto, é da Câmara de Sines, a Câmara de Santiago, a Repsol, a Galp, o Sines Tecnopolo. Portanto, existem vários acionistas, todos com igual participação, e esta é uma decisão que tem de ser tomada, obviamente, nos órgãos próprios. A nossa intenção é que, de facto, a escola, por vicissitudes várias, a ICEP, Global Parques e a própria Repsol vão necessitar daquelas instalações, que tem muito a ver com o investimento que a Repsol vai fazer, e o que a Câmara fez, neste caso, o que eu fiz conjuntamente com o diretor da escola, foi encontrar soluções. Essas soluções, existem 2 ou 3 possibilidades, vão ser apresentadas numa futura reunião da Assembleia Geral da Associação e, obviamente, a Associação irá tomar essa decisão. Não é uma decisão da Câmara Municipal. Se me perguntar diretamente qual é a minha opção, obviamente que a minha opção é colocar a escola dentro da cidade. Aliás, já temos locais para isso, há 2 ou 3 locais disponíveis para isso, mas é uma decisão, como disse, que cabe à Assembleia Geral e que não poderá ser tomada por a Câmara Municipal apenas. Em relação ao Instituto Politécnico de Setúbal, o objetivo é no futuro construir um edifício próprio do Instituto ou funcionar em instalações que já existem? O objetivo é construir um edifício. Aliás, nós queremos preparar uma candidatura. Neste momento, o projeto, e eu mais uma vez reforço, acredito muito neste projeto, porque vai ser um projeto agregador. O objetivo é, de facto, construir um edifício próprio. Já temos uma localização prevista. Já temos até um trabalho que está a ser desenvolvido para perceber qual a prioridade em termos de cursos, o que é que o Instituto precisa para começar a fazer o projeto de raiz. Será um projeto de raiz que a Câmara vai desenvolver, obviamente com
com a colaboração do Instituto Politécnico, e é algo, como eu referi, que será absolutamente essencial para o futuro desta cidade e para o futuro do nosso concelho. Naturalmente que os cursos a ministrar estão a ser neste momento estudados. Há uma empresa que está a fazer esse estudo, a quem o Instituto Politécnico de Setúbal adjudicou esse trabalho. Logo que esse trabalho, e essa é a primeira parte do trabalho, logo que esse estudo esteja feito, passaremos para a segunda, portanto, que será a preparação do projeto, o estudo prévio e o projeto de execução para a nova escola. Isso não quer dizer que não se possa, como já tem acontecido nos últimos 2-3 anos, que o Instituto Politécnico não possa ministrar alguns cursos aqui na região, neste caso concreto em Sines, ainda antes das instalações estarem construídas. Até já há inscrições abertas, ou vão abrir em outubro, se não estou eu. Sim, e há também cursos que estão a funcionar de outro nível. Por exemplo, a ETLA tem a funcionar nas suas instalações já os CETs, que são cursos que permitem, nestes 2 anos, dar uma equivalência ao primeiro ano do bacharelato no Instituto Politécnico, que é um trabalho que tem estado a ser feito prévio, mas que foi, de certa forma, a base para esta decisão que tomámos em conjunto e em boa hora a tomamos. No ensino regular, portanto, a escola da Quinta dos Passarinhos está pronta para ser inaugurada, penso eu brevemente. E a nível de educação nesta área, o que é que a sua candidatura ainda pretende fazer? Bom, a nível de educação há vários aspectos, como eu referi há pouco, que são importantes. A questão das novas competências não nos podemos esquecer, ou seja, a Câmara irá receber a escola secundária Poeta Alberto, portanto é uma área que é crucial do ponto de vista do município, porque vai permitir fechar aquilo que são as competências do município na área de educação. Quisemos dar um sinal importante com a reabilitação da escola da Quinta dos Passarinhos, que estará, se tudo correr bem, pronta este mês, a iniciar este ano letivo. Não sabemos se exatamente com todas as salas, mas nesta área de educação, obviamente que temos aqui um conjunto de propostas muito importante, na educação não apenas no ensino regular, como também no ensino artístico, uma vez que temos aqui 2 escolas que são importantes. Falámos numa que é a ETLA, mas não nos podemos esquecer da Escola de Artes, que é algo extremamente importante para a formação dos mais jovens nestas áreas das artes. Uma área, como todos sabem, valorizamos imenso, e naturalmente que pensamos que a aposta nesta área é uma aposta para dar continuidade, não apenas através do reforço do papel que a Escola de Artes tem tido no passado, como sobretudo na formação noutras áreas que são importantes e que estão relacionadas não apenas com as atividades do mar. O Sines Tecnopolo tem tido aqui um papel importante na dinamização dessa formação, uma vez que através da Academia das Energias e do Mar tem dinamizado toda essa atuação, e o município encontrou aqui um parceiro importante, uma vez que o Sines Tecnopolo pertence na sua grande maioria à Câmara Municipal, dizia eu, encontrou aqui um parceiro importante para dinamizar também a formação nestas áreas que são absolutamente essenciais. Mas há um conjunto vasto de propostas, nomeadamente o incremento das atividades em enriquecimento curricular, outras atividades que nós procuramos dinamizar durante os últimos anos letivos que são importantes, a dinamização desportiva ligada à educação, que é absolutamente essencial. E aqui, obviamente, é uma área que eu não podia deixar de referir, porque o desporto e a educação trabalham em conjunto, e esse trabalho que tem estado a ser desenvolvido é um trabalho importante de visibilidade, não apenas na formação dos jovens, e aqui reforço o papel que as associações e os clubes têm tido nos últimos anos, e isso é naturalmente muito, muito importante. Eu diria mesmo que é um papel fundamental para articular com o município, não só nos aspectos da educação, como no desporto, como também na formação enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres do nosso concelho, para terem um futuro mais promissor. Portanto, esse trabalho é um trabalho importantíssimo, e nós, tendo consciência disso, temos feito também um investimento tremendo nessa área, não apenas com a requalificação dos campos de jogos das escolas, como fizemos recentemente na escola número 1, na escola número 2, na escola número 2 e na escola número 3, e agora vamos fazer também na número 1, como também num conjunto de intervenções que vamos fazer nos equipamentos desportivos para dar aos jovens melhores condições da prática desportiva. Estamos a fazer agora,
com a requalificação do pavilhão dos desportos, uma vez que era necessário não apenas evitar alguma degradação do betão, como também do antigo tanque, a antiga piscina municipal, que está a ser preparada para receber a Academia de Dança, as danças de salão, de Sines, como também o trabalho que tem estado a ser desenvolvido no estádio municipal, nomeadamente com a construção de uma nova bancada para o campo sintético, um novo projeto que vai ser lançado em breve, a construção do novo campo de futebol 7 sintético, cujo projeto está praticamente concluído e que pensamos em setembro ou outubro lançar o concurso, como um conjunto de outras intervenções que têm estado a ser feitas, não apenas no estádio municipal, como também no próprio IOS, e que são importantes porque são projetos integrados em projetos que envolvem as associações locais. Em relação ao IOS, não é propriedade da Câmara Municipal, não é? Não, não é. O IOS é de facto, pertence à Segurança Social. Temos tido muitas dificuldades no passado no relacionamento, principalmente quando submetemos a construção de um skatepark e essa entidade não aprovou a candidatura, o que fez com que o município perdesse uma verba significativa de fundos comunitários. O que tivemos que fazer foi encontrar uma alternativa. Vamos financiar a construção desse skatepark com capitais próprios, portanto a obra foi adjudicada recentemente e era para ter começado hoje ou na próxima segunda-feira, portanto é uma valorização daquele parque. Ainda recentemente uma das associações que está a ter um trabalho muito dinâmico, neste caso o Sindsurf, investiu, obviamente com o apoio da Câmara Municipal, na reabilitação de uma zona onde existia uma pista de radiomodelismo. Portanto, esse projeto é um projeto que está neste momento em andamento e pensamos investir também na requalificação de todo aquele espaço com o apoio, ou sem o apoio da Segurança Social. Sr. Presidente, em relação ao apoio ao associativismo, neste momento existe um programa, mas a sua candidatura, o que é que prevê? O programa nunca irá agradar a todos, portanto, há modalidades que ficam satisfeitas, outras não, mas o que é que prevê a sua candidatura para o apoio ao associativismo? Bom, é necessário dizer algo que eu penso que é importante. Em 2013, o apoio às associações e coletividades representava um investimento por parte da Câmara Municipal de cerca de 300 mil euros. Neste momento, os apoios que a Câmara dá a estas instituições representa quase 700 mil euros. Portanto, tem sido um crescimento exponencial. Não há nenhum clube desportivo que tenha visto nos últimos anos os apoios reduzirem, pelo contrário, aliás, alguns deles até duplicaram nos últimos anos, e esse trabalho é um trabalho que tem estado a ser desenvolvido, não apenas do ponto de vista da atribuição dos subsídios, como também de encontrar mecanismos que melhor possam ajudar esses mesmos clubes, essas mesmas associações. É por isso que a Câmara, quando surge um apoio extraordinário no âmbito de uma deslocação, como aconteceu ainda ontem, que aprovámos em reunião de Câmara o apoio e o adiantamento desse dinheiro como apoio extraordinário para a deslocação dos ginastas que vão a Baku, ao Campeonato do Mundo, e aprovámos esse apoio. Portanto, a Câmara Municipal tem consciência da importância que é para a dinâmica desportiva do Concelho e para a formação dos jovens, aumentar esses apoios. E isso temos feito. O regulamento de apoio ao associativismo desportivo é um regulamento que foi bem feito, tenho que confessar, que está bem estruturado. Nos últimos anos não sentimos a necessidade de alterar este regulamento, mas passado todos estes anos, naturalmente há pequenos aspectos que vão ser melhorados. Vamos iniciar brevemente a discussão desse novo regulamento e, naturalmente, será para melhorar e para conseguir dar maiores apoios às coletividades e às associações do nosso Concelho. E devo dizer que isso não é apenas no associativismo desportivo, porque mesmo nas associações de nível cultural isso também tem acontecido. Temos incrementado esses apoios, porque obviamente são apoios não apenas importantes para as próprias associações, mas também para a dinâmica cultural do Concelho. E aqui entro numa área que para nós é absolutamente essencial e que tem implicações não apenas na dinâmica cultural em si, mas também no turismo, que é algo importante. Não me posso esquecer
que em 2017, por exemplo, o Festival de Músicas do Mundo recebeu um galardão a nível europeu. Ou seja, o que nós fizemos nos últimos anos foi valorizar aquilo que tínhamos e aquilo que era importante no nosso Conselho. O festival é um dos grandes acontecimentos que temos no nosso Conselho, que veio de executivos anteriores, e o que nós fizemos foi incrementar e valorizar esse festival, e tem sido reconhecido não só internamente, nacionalmente, mas como também internacionalmente. Mas quisemos ir mais longe. Desenvolvemos um trabalho importante com o Teatro do Mar, a Mostra de Artes de Rua, de uma associação local que, por vezes, não é bem compreendida, mas que tem aqui um papel importantíssimo em toda esta dinâmica cultural. Apoiámos e ajudámos na criação desse festival, como ajudámos na criação da Maré de Fado, que ainda recentemente fizemos de uma forma virtual, ou também através do Festival Batuta, um outro festival que queremos incrementar no nosso concelho, porque o nosso projeto cultural é um projeto abrangente que envolve todo o tipo de cultura e não direcionado apenas para determinadas pessoas. E isso leva-nos a uma área que para nós é extremamente importante, que é o apoio àqueles que gostam de criar, aqueles que se dedicam à cultura e que têm sido, obviamente, apoiados pelo município. Sempre que há essa possibilidade, nós somos um parceiro prioritário para todos esses jovens que gostam da cultura e gostam, sobretudo, de apresentar os seus projetos no Concelho de Sines. Voltando um pouco atrás aqui à parte económica, também o que é que as pequenas empresas podem esperar da sua candidatura no próximo mandato, a nível de apoios para se fixar em Sines, criar postos de trabalho, é tudo isso. A ZIL está a crescer, mas o que é que as pequenas empresas podem esperar? Bom, as pequenas empresas podem esperar aquilo que tem sido a nossa prioridade nos últimos meses. Eu não sei se têm presente, mas o município de Sines, pela primeira vez, apoiou financeiramente as empresas durante esta fase de pandemia. Isso, obviamente, foi algo que fizemos tendo a consciência que era importante. Nós temos um pacote de medidas fiscais importantes. Como sabemos, não cobramos derrama às empresas que têm lucro tributável abaixo de 150 mil euros, portanto, que são as pequenas empresas. Nós temos uma taxa de IMI mais reduzida do que aquilo que é normal na região, e vou-vos dar um exemplo. Desde 2014 até hoje, nós deixámos na economia local, nas pessoas e nas empresas, 6 milhões de euros. Ou seja, foi o valor que a Câmara não cobrou do IMI e do IRS que deixou nas empresas. Portanto, isso é um número muito significativo, representa bem aquilo que é a nossa visão do que deve ser uma política fiscal para o Concelho. Temos vindo a reduzir o IMI nos últimos anos, e isso, obviamente, vai ter impactos no futuro. Diretamente, queremos continuar a fazer o trabalho com a Associação de Comércio Local, no programa que já desenvolvemos de apoio ao comércio, com a criação de um cartão de fidelização, com apoio a iniciativas, com a dinamização de iniciativas que foram feitas no passado, de promoção, por exemplo, dos produtos locais nos restaurantes do Concelho. Ou seja, há um conjunto de propostas que vamos ter no nosso programa que visam incrementar toda esta atividade que é importante, mas para isso temos que não descurar aquilo que tem sido a aposta dos últimos anos, e volto sempre a tocar na mesma tecla. O turismo é fundamental para desenvolver a atividade económica do Concelho. Com o surgimento destes novos hotéis, que se prevê em Porto Covo no final do ano e no início do próximo verão em Sines, vamos ter certamente muito mais visitantes no Concelho, e esses visitantes vão dar uma nova dinâmica ao comércio local, que é absolutamente essencial. Uma questão que coloquei a todos os candidatos: Sines tem esta particularidade do território não ser todo administrado pela Câmara Municipal. Portanto, uma parte é pela APS, outra é pela ICEP Global Parques. Como é que é ser presidente neste município? Difícil nesta área? É difícil, mas ao mesmo tempo é um desafio. Eu há pouco falava sobre a questão da criação do Sinestec e a ligação com a ICEP Global Parques. Falava também na criação e do estudo que está a ser realizado para a criação de uma zona, digamos, sem impostos no nosso concelho, um projeto que está a ser desenvolvido com a comunidade portuária
diria que é uma zona franca, mas com algumas diferenças, que está a ser desenvolvida com a comunidade portuária, com a administração do Porto de Sines e com a ICEP Global Parques. Esse trabalho é um trabalho importante. Aliás, todos estes grandes investimentos que têm sido anunciados para o nosso Conselho só são possíveis devido à articulação entre estas entidades, Câmara, a ICEP Global Parques, investidor, Câmara, a APS, investidores. De outra forma, era impossível. Agora, naturalmente, que percebemos que, por vezes, não estamos todos do mesmo lado, ou pelo menos não temos todos a mesma opinião. E a diferença também é importante. Eu recordo-me, por exemplo, que relativamente às relações e os contactos que temos com o Governo, por vezes é importante bater o pé e dizer, meus amigos, nós temos estas prioridades, temos que avançar rapidamente para concretizar aquilo que são urgências para o Conselho de Sines. E dou 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, a A26. A A26, que foi anunciada pelo Primeiro-Ministro durante a intervenção que fez no Sines 4.0, foi possível porque a Câmara Municipal de Sines conseguiu juntar à mesa 3 secretários de Estado e um conjunto de empresas do Conselho e durante 2 ou 3 reuniões conseguimos partir pedra e chegar à conclusão que era absolutamente essencial o desenvolvimento deste projeto. A IP, que esteve presente nesta reunião com o seu vice-presidente e com o seu presidente, já está a desenvolver o projeto para a ligação de Relvas Verdes a Grândola e o projeto vai se concretizar e a obra vai ser feita. Mas isso só foi possível depois de várias reuniões, depois de batermos muita pedra e, acima de tudo, mantermos aqui a nossa postura, que é defender os interesses de Sines, dos sinenses e dos porto-covenses. Só desta forma conseguimos lá chegar. Quem o critica por ser pouco reivindicativo junto das grandes empresas e do próprio Governo? Tem razão? Não, não tem. Agora, as pessoas têm que perceber que a minha forma de estar na vida sempre foi a mesma. Eu não gosto de ser um papagaio, não gosto de anunciar coisas antes delas serem consumadas, mas gosto de trabalhar nos bastidores. E isso foi possível com o exemplo que dei há pouco do Instituto Politécnico de Setúbal, onde foi possível trazer membros do Governo para a assinatura de um protocolo que a maior parte das pessoas não sabiam que estava a ser discutido, ou que foi possível fazer, por exemplo, com a discussão da construção da A26. Portanto, todo esse trabalho é um trabalho importante, é um trabalho de bastidores que está a dar os seus resultados. Eu disse há pouco no início desta entrevista que é importante fazer esse trabalho e, por vezes, não o divulgarmos, ou seja, só quando o mesmo está concretizado, apresentar então os resultados. Eu gosto de trabalhar desta forma, acho que é a melhor forma de trabalhar, porque os resultados estão à vista, vão acontecer nos próximos anos. Sines tem um futuro risonho, tem potencialidades enormes que vão ser aproveitadas e, sobretudo, tem no atual Presidente e na sua equipa pessoas com vontade, pessoas com capacidade e, acima de tudo, pessoas com confiança. E essa confiança é importante para enfrentarmos o futuro. Muito obrigado. Para terminar, uma mensagem para os chineses. Bom, aquilo que acabei de dizer, acredito no futuro de Sines, acredito que a equipa que temos é uma equipa que tem capacidades, e já o demonstrou, para enfrentar os novos desafios que não vão ser fáceis. Sines passa por um momento de transição e para fazer essa transição, nada melhor com pessoas credíveis, com pessoas confiantes, mas que acima de tudo inspirem confiança. Muito obrigado por ter estado aqui em direto. Portanto, fechamos este ciclo de entrevistas, 5 entrevistas aos 5 candidatos à Câmara Municipal de Sines. Na próxima segunda-feira iniciamos um ciclo de debates que começa em Alcácer do Sal, passa por Grândola, Santiago do Cacém, Sines e termina em Odmira. A todos, boa sexta-feira e bom fim de semana.